Então, bora pro show. Eu sou o professor Éder Bento e esse é o Prof. In. É uma série de vídeos que eu faço toda semana para te ajudar a traçar estratégias para se tornar um professor inovador, que é um professor mais reconhecido, mais relevante e com tempo extra. Hoje eu quero tratar um tema, vamos dizer, um pouco mais profundo, conceitualmente falando, tá? Um pouco mais profundo em relação ao ensino de competências, tá bom? Tem muita gente que tem dúvidas em relação a isso, ensino de competências, e como é que isso pode impactar o ensino inovador, o ensino no modelo 4.0, tá? A gente já falou sobre isso, pelo menos em uma faceta disso. A gente já falou em um dos programas do Prof. In aqui, tá? A gente já falou sobre isso atrelado à BNCC, a gente já falou bem aprofundado sobre alguns aspectos sobre isso, mas hoje eu quero abordar algumas coisas um pouco diferentes, então acompanha comigo o raciocínio, tem muito conteúdo, eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer de nada, porque tem que manter o raciocínio aqui, né, a linha lógica para você pegar o conceito que eu quero apresentar para você, a ideia, a estratégia que eu quero apresentar para você aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, tá bom? Já se inscreve agora no canal, segue o perfil do Instagram se você estiver no Instagram, curta a página do Facebook se você estiver no Facebook, tá bom? Já faz isso aí, não esqueça disso e já deixa o like. Quanto mais like tiver aí, mais gente, o algoritmo do Facebook, do Instagram, do YouTube, vai chamar para nossa live. Mais gente vai participar com a gente aqui, tá bom? Então, deixa o like agora, comenta sempre e se inscreve no canal para você estar sempre junto com a gente aqui, porque conteúdo vai ser... Então, vamos lá. O que eu quero falar hoje? Hoje o tema é o seguinte: pré-requisitos para o ensino por competências. Por que eu coloquei pré-requisitos para o ensino por competências? Porque tem muita gente que entende que a BNCC ela traz esse conceito de ensino por competências, mas ele não entende de fato como é que ele vai fazer isso. Na prática, não existe um passo a passo, às vezes, desenhado na mente. E isso é muito comum na educação. Fala pra mim, é ou não é? Muito comum. Existe alguém que chega com uma ideia linda, maravilhosa, fala de teoria, mas na hora de aplicar, a gente fica olhando pro tempo. A gente não sabe como é que aplica. Já percebeu? Tem muita teoria linda, maravilhosa. Teorias pedagógicas, didáticas, não sei o quê, mas na hora de aplicar, falta. Às vezes a gente passa 4, 5 anos na faculdade estudando um monte de teoria linda, maravilhosa, mas que na hora de aplicar não dá certo, não funciona. Então hoje eu quero falar com você alguns conceitos dessa metodologia de ensino por competências, mas eu quero aprofundar em algumas ideias para tentar te dar um norte de como aplicar isso. E para isso eu vou me basear muito em Perrenot e Vasco Moreto, tá? Que são dois pensadores que destrincham esses conceitos, e aí eu vou dar, claro, o meu toque aqui, vou basear um pouco, né, nas ideias dele e tudo, mas eu vou dar o meu toque, trazendo a minha experiência como professor inovador, que é o norte que a gente está buscando aí, beleza? Pré-requisito para o ensino de competências, ou seja, o que você precisa para ensinar por competência. Primeira coisa que você precisa entender é que só promove o ensino por competências quem é competente. Assim, parece óbvio quando eu falo isso, mas eu já falei isso em algumas lives, vou falar de novo aqui. Considera que o óbvio não existe. As obviedades da vida, elas têm que ser ditas. Você precisa falar o óbvio, porque muitas vezes o óbvio que é para você alguma coisa é óbvio, né? Para outro não é. Tá bom? Para mim parece óbvio falar que se você quer ensinar por competências, você tem que ser competente. Parece óbvio, mas tem gente que não entende. Sabe por quê? Porque não entende o que é ser competente. Então como é que eu vou ensinar por competências se eu não sou competente? E como é que eu sei se eu sou competente ou não? Primeiro passo, você tem que entender o que é ser competente. E assim, você pode usar diversos conceitos, a gente vai falando sobre cada um aqui, mas o principal conceito que você precisa entender é o seguinte, ó. O principal conceito é que quem é competente é bom em resolver problemas. O que isso significa? Ser competente, uma pessoa competente, ele não trava em meio a alguma situação complexa. Ele resolve, ele tem solução, ele tem resolutividade, tá bom? Uma pessoa resolutiva é uma pessoa competente, é uma pessoa que resolve a situação, resolve um problema, resolve uma situação complexa. Então, entenda o seguinte, para você ensinar por competências, você precisa ser competente. O que é ser competente? É resolver problemas. Segundo o Perrenot e o Vasco Moreto, é mobilizar recursos, é a capacidade de mobilizar recursos para resolver uma situação complexa.
Isso é ser competente. Então é resolver problemas. Se você tem uma alta capacidade de mobilizar recursos para resolver problemas, então você é competente. Se você tem uma baixa capacidade de mobilizar recursos para resolver problemas, então você é incompetente. Esse é o conceito, entenda no contexto que a gente está falando aqui, beleza? Então, vamos entender aqui, ó. Aqui eu quero apresentar para você um atalho. Como então ensinar? Qual é o pré-requisito? O que é que você precisa para ensinar por competência? Eu quero te mostrar um atalho, ou seja, um passo a passo. Eu quero sistematizar a ideia para você aqui. E a primeira coisa que você precisa entender é que para ensinar por competência, você precisa ser competente. E ser competente é ser bom em resolver problemas, tá bom? Ser bom em mobilizar recursos para resolver alguma situação complexa. Isso é ser competente. Beleza. E quando eu falo de ser competente, dificilmente um professor tradicional. E o que eu quero dizer com professor tradicional? É aquele velho professor que a gente está acostumado, que às vezes foi o nosso professor há, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, ou até mais, mas não estou falando que a pessoa é ruim, é má, não, mas fazia sentido naquele contexto. Ou talvez não, às vezes nem fazia, mas um professor tradicional é aquele professor que se portava como detentor do conhecimento. É o detentor do conhecimento. Ele pegava todo aquele conhecimento e simplesmente ele formava alunos replicadores. Ele pegava o conhecimento, compartilhava para o aluno pegava aquele conhecimento, né, na verdade não era conhecimento, era informação, pegava aquela informação e replicava. Ele não organizava essa informação a fim de formar conhecimento, muito menos mobilizava esse conhecimento para formar habilidades. E piorou ter a organização dessas habilidades para formar competência. Então, o modelo antigo de ensino, o modelo tradicional, digamos, o modelo da pedagogia do sempre foi feito assim, é um modelo que não consegue ensinar por competência, porque não encaixa. Porque um professor competente, ele não se comporta como um detentor de conhecimento. Ele se comporta como um mentor. O que é isso? Ele vai acompanhar o aluno, primeiro, direcionando no caminho, de acordo com a sua experiência, direcionando o melhor caminho para aquele aluno seguir, o mais efetivo, o mais rápido, tá bom? Ele faz o aluno ganhar tempo, então. Isso é um professor mentor, um professor competente. Um professor competente, ele atua como mentor no sentido também de ser um curador de informação. Porque hoje, o grande problema é que a gente está lotado de informação. A gente tem um mar de informação na internet e a grande dificuldade não é você ter acesso à informação mais igual era há 50, 30 anos atrás. Essa não é a nossa dificuldade mais. Antigamente, para você ter informação, você tinha que ir para a biblioteca. Você tinha que comprar uma enciclopédia, você tinha que ter alguém que tinha algum livro, alguma coisa. Hoje, você tem livro muito, muito facilitado, você tem e-book, você tem acesso a bibliotecas do mundo inteiro pela internet. Você tem conteúdo demais à conta. E o grande desafio é você fazer uma curadoria, você selecionar esse conteúdo de tal forma que ele faça sentido para você. E é exatamente isso que um professor competente faz. E aí, como é que você faz isso? Como é que você passa de um professor detentor do conhecimento para um professor competente, um professor mentor? Então, olha só o salto. É uma transformação de um professor tradicional, que simplesmente chega, pega o conteúdo, segue o conteúdo lá do livro, que seja, passa aquele conteúdo para o aluno decorar, estudar e tudo mais, e avalia numa prova lá, pega uma nota, o aluno tirou nota azul, nota acima da média, passou, acabou. Você formou replicadores. E o modelo de educação 4.0 não forma mais replicadores, ele precisa formar pensadores, porque replicador não vai ter espaço no mercado de trabalho. Quem só repete não vai ter espaço no mercado de trabalho, porque robô consegue repetir. Robô consegue repetir. Então, se você quer disputar com um robô, você não pode ser replicador. Você tem que ser uma pessoa pensadora. Você tem que pensar, você tem que resolver problemas. Você tem que ser competente. Se você não é competente, você não consegue disputar com um computador. Então, você não tem espaço no mercado de trabalho. O seu aluno é assim. Se você quer ser um professor competente ao ensinar por competências, você precisa entender que você precisa ser competente antes de tudo. Beleza, tá claro até aqui, pessoal? Vou passar então para alguns conselhos. O atalho que eu quero mostrar para você agora é como deixar de ser um professor tradicional e se tornar um professor mentor. E daí, né, um professor competente. E daí se tornar um professor inovador, tá? Então, o atalho, ele funciona da seguinte forma. Esse atalho, na verdade, esse passo a passo, né? Essa forma de se transformar nesse professor competente, tá bom? Então, o que você precisa fazer?
você precisa entender o que não é esse atalho primeiro. O que não é esse passo a passo para se transformar em um professor competente? Primeiro, um professor, para deixar de ser tradicional e se transformar em um professor competente, ele não tem que deixar de utilizar a instrução direta. Isso é uma objeção, na verdade é uma ideia errada que muita gente quer atrelar ao ensino por competências. Ao ensino por competência só cabe metodologia ativa, não pode ter instrução direta, não pode ter aula expositiva. Olha, isso é uma grande mentira. A instrução direta ela é um excelente método para você ensinar. O grande erro é que tem gente que só sabe fazer isso. O que é instrução direta para quem não sabe? Instrução direta é você chegar na sala de aula e se portar como detentor do conhecimento. Chegar com o conteúdo já pronto e já mostrar o passo a passo para o aluno. Já mostrar aquilo que ele precisa saber. Já mostrar a forma que ele precisa decorar. Já fazer os exercícios direcionado. Você não está muito preocupado com o que o aluno está pensando em nada. Você tem que parar de fazer isso? Não. Você não tem que parar de fazer isso. Você tem que continuar fazendo isso. A questão é que você não tem que continuar fazendo só isso. Então a instrução direta, ela é importante no processo de ensino-aprendizagem, tá? E deixar de fazer isso não é um atalho. Deixar de fazer a instrução direta não significa que você está deixando de ser um professor tradicional e se tornando um professor inovador. Só de você chegar na sala de aula, fazer roda de conversa, sentar e começar a bater papo com o aluno, sem orientar de fato, sem mostrar o conteúdo, sem dar um direcionamento, você não está sendo um professor tradicional, nem sendo um professor competente, um professor inovador, muito menos. Você está sendo um professor, muitas vezes, enrolão, se você faz só isso. Eu já tive professores enrolões, né? Enrolão. Um professor enrolão na minha faculdade, já tive professor assim, que chegava na sala de aula, dava um negócio para a gente fazer, sem orientação, sem nada, e pronto. A gente não entendia nem por que a gente estava fazendo aquilo. Isso acaba sendo enrolão. Agora, se você mescla isso, tem aula que você chega, faz aula expositiva, dá instrução, dá o direcionamento, indica bibliografia, indica alguma coisa, trabalha as metodologias para incentivar, para engajar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, para que ele venha a ser um protagonista. Você não pode simplesmente largar na mão dele e deixar ele sozinho, senão você não está sendo um mentor. Mentor tem que indicar o caminho. Você não precisa pisar, né, mostrar onde é que cada passo, falar exatamente o que vai acontecer. Não, você vai direcionar o caminho, você vai acompanhar o aluno, você vai ajudar ele a superar alguns obstáculos. Isso é um professor mentor. Você não pode deixar ele perdido na braquiária, igual a gente fala aqui no Goiás, né? Você não pode deixar ele largado aí de qualquer jeito. Deixa eu passar para vocês, na sequência aqui agora, do nosso conteúdo. Vamos lá. Como é que é o atalho? Qual que é a ideia, então? Você precisa entender que para ensinar por competências, você precisa ser competente. E para ser competente, você tem que ter habilidade de mobilizar recursos. E para ter habilidade de mobilizar recursos para resolver uma situação, um problema, você precisa de 5 recursos. São 5 recursos que foram detalhados por Vasco Moreto, como eu disse, que eu gosto muito, e eu vou dar agora a minha visão desses 5 recursos para você. Se você domina esses 5 recursos, você tendencialmente se tornará competente. E aí é o passo que você precisa para, de fato, é o pré-requisito, de fato, para você ensinar por competências, tá bom? Você vai ensinar o seu aluno a ser competente se você se tornar competente. E para se tornar competente, você precisa desenvolver esses 5 recursos. Você precisa aprender a mobilizar esses 5 recursos. Quais são esses 5 recursos, tá bom? O primeiro recurso é o conteúdo específico. É por isso que eu falei para você, conteúdo específico. Por que o conteúdo específico é um recurso muito importante? Porque você precisa saber daquilo que você está falando. Se você não sabe daquilo que você está falando, dificilmente você vai conseguir ensinar. A chance de você ensinar errado é muito grande e a chance das pessoas não quererem te ouvir, não quererem te dar atenção é muito grande. Então o aluno ele tem que ter uma visão de você enquanto especialista. Ele tem que olhar para você e falar assim, esse professor sabe do que ele está falando. Esse professor entende o que ele está falando. Esse professor, de fato, sabe aplicar aquilo que ele está falando. Então, se você domina esse primeiro recurso, que é o conhecimento específico, o conteúdo específico da sua disciplina, da sua matéria, daquilo que você vai abordar, isso já é o primeiro recurso que você precisa desenvolver. O primeiro passo, o primeiro item para ensinar por competências. Então, quando você vai ensinar um conteúdo que é relevante, esse é o primeiro passo para você se tornar relevante. Então, se você quer ser um professor relevante no processo de ensino-aprendizagem, se você quer que o seu aluno te considere relevante, que ele goste da sua aula, que ele queira a sua aula, que ele sinta que ele precisa da sua aula, você primeiro tem que
ensinar algo que seja relevante. Aquilo não for relevante, o aluno não vai te dar atenção, ele não vai aprender, ele não quer saber o que você está falando. Para você dominar esse recurso do conteúdo específico, você tem que trabalhar esse conteúdo, não basta você só saber. Você tem que trabalhar esse conteúdo de forma relevante. Então você precisa partir de uma situação complexa. Então, para ensinar um conteúdo, você precisa partir de um problema, uma situação complexa específica, e a partir dessa situação complexa, você apresentar ferramentas, você escolher e apresentar para o aluno conteúdos que são necessários para resolver aquela situação problema. Ou seja, você está demonstrando justamente o passo a passo para mobilizar recursos. Tá? Então, o primeiro recurso que você precisa dominar é como apresentar conteúdos específicos de forma relevante. E para fazer isso, você precisa, primeiro, partir de uma situação complexa e, a partir dessa situação complexa, você escolher conteúdos necessários para resolver aquela situação complexa. Para isso, eu criei um negócio chamado de funil de aprendizagem. Tem um vídeo aqui no canal, um dos Prof.in aí, ó. Um dos episódios do Prof.in. Acho que é o episódio 3 ou o episódio 4, que eu passei aí quase uma hora explicando só esse ponto aqui. Só o funil de aprendizagem. Só mostrando para você como é que você cria um funil de aprendizagem, onde você vai captar o aluno aqui, captar a atenção dele e fazer com que ele crie um processo em que ele vai, de fato, no final, desenvolver uma habilidade e assim vai repetir esse funil até ele desenvolver competências. Então tem um vídeo aqui no canal, acho que é o Prof.in número 3 ou número 4, que está falando exatamente sobre isso. Acessa, terminou a live aqui, vai lá e acessa esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito dele, tá? Vai ser um conteúdo bem denso também, um conteúdo bem bacana, mas com muita aplicação, muita exemplificação, que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quem assistiu gostou demais e já está disponível aqui no canal, beleza? Então, primeiro ponto, primeiro recurso que você precisa aprender a organizar, aprender a mobilizar é o quê? Conteúdo específico. Você precisa saber o que você está falando. É por isso que estudar conteúdo é importante. Antes de eu me tornar um professor inovador, eu gastei muito tempo da minha vida, e eu tenho certeza que você também, antes de se tornar professor, você gastou muito tempo da sua vida estudando as matérias que você precisa ensinar. Então você precisa dominar. Não adianta eu virar para você e falar assim, ó, agora você vai dar aula, professor de química, tá? Professor de química, agora você vai dar aula sobre equilíbrio químico. Não adianta nada eu virar para você e falar assim, ó, vem cá, vamos ensinar equilíbrio químico, dá uma aula de equilíbrio químico para mim. Se você não entender o que é equilíbrio químico, você não vai conseguir dar aula. Se você não entender fatores responsáveis por acontecer uma reação química, você não vai conseguir. Você não vai. Entendeu? Se eu virar para você e falar assim, ó, você vai dar uma aula de trigonometria. Se você não entender sobre ciclo trigonométrico, você não vai conseguir dar aula. Entende? Então, se eu vir para você e falar assim, você vai dar aula de língua portuguesa, de língua inglesa, você não sabe verbo to be, como é que você vai dar aula? Você tem que saber o conteúdo. Você tem que saber o conteúdo de verdade. Saber, e aí vem um grande ponto. Saber o conteúdo de verdade. Quando eu falo saber o conteúdo de verdade, é um aspecto que muita gente deixa de lado, tá? Eu conheço professores de alto nível que são extremamente preocupados em saber o conteúdo, em dominar o conteúdo, em saber de cor o conteúdo, talvez, de alto nível. Então, professor, eu já dei aula em cursinho há muito tempo, né? Sim, eu conheço muitos professores que faziam questão de saber de cor o livro que estava usando, a apostila, saber de cor a página onde estava algum exercício, algum conteúdo, porque isso trazia uma percepção para o aluno que aquele professor sabia demais. Eu tenho certeza que já teve professor, e talvez você seja um professor que faz questão de chegar na sala de aula sem livro, sem apostila, sem nada, só com apagador. Ele chega lá e enche o quadro, aquele resumão mais lindo, maravilhoso, e é show. Eu fiz isso demais também. Tá? Tem matérias que eu já domino conteúdo, matemática, química, física, como eu já dei aula de muitos anos, eu consigo chegar numa sala de aula, pegar um conteúdo e fazer um resumão da minha cabeça, sem precisar de livro, sem precisar de nada. E isso é um fator importante, dominar esse conteúdo específico. Só que tem gente que para aqui. Tem professor que só para aqui e acha que já é competente. Acha que, eu estou entregando meus planos na data certa, fazendo as provas na data certa, e eu sei o conteúdo de cor, então quer dizer que eu já sou um professor competente. Só que você não é um professor competente nos moldes da educação 4.0, que não leva em consideração apenas conteúdo específico. Para você ter uma ideia, hoje existem aplicativos que você pode acessar no seu celular, aplicativos onde tem resumos e explicações de conteúdos de toda a disciplina que você pensar. Você pode entrar aí no seu celular e pesquisar lá um monte de aplicativo, que vai ter as fórmulas tudo resumido, no passo a passo, na sequência lógica, com exemplo, com exercício resolvido, tudo pronto, que o próprio aluno pode estudar sozinho e que você pode utilizar também como base para dar sua aula. Então, não necessariamente você precisa saber de cor aquilo. Claro que quanto mais você faz, mais você vai ter a tendência de decorar. E aí entra no segundo aspecto aqui, ó. O que é o segundo aspecto?
Habilidade de procedimento é o segundo recurso. Então, primeiro você tem que dominar o conteúdo específico. Você tem que saber aquele conteúdo específico de tal forma que você primeiro vai apresentar um problema e depois mostrar como resolver aquela situação complexa, quais ferramentas são necessárias para resolver essa situação complexa. Isso vai fazer com que o seu conteúdo específico seja relevante. No segundo ponto, que é a habilidade de procedimento, é a ideia de você desenvolver habilidades de forma sistematizada. O que significa isso? Quando eu falo habilidade de procedimento, a habilidade é saber fazer. E saber fazer de forma que você pode repetir aquilo. De uma forma que você repita aquilo quantas vezes você quiser, aquele conteúdo. Quando eu falo habilidade de procedimento, é um segundo recurso importante. Tem gente que sabe o conteúdo, mas ele não se tornou habilidoso. Então, na verdade, ele não sabe de verdade. Tá? Ele não se tornou habilidoso, ou seja, ele não sabe fazer, ele não tem uma sistematização, ele não tem um método, uma receita para fazer aquilo. Nos primórdios da ciência, para quem é professor de ciência sabe disso, o método científico ele surgiu justamente dessa necessidade de sistematização dos procedimentos, de organização das coisas. Então o pessoal às vezes fazia alguma coisa, ele dava conta de fazer alguma reação química lá, descobriu um elemento químico, sei lá, mas ele conseguiu fazer aquilo um dia por acidente. Ele não conseguia fazer de novo, repetir aquele procedimento. Então ele não sabe fazer. Então ele não teve habilidade, ele não tem habilidade naquilo. Então a habilidade, ela vem da sistematização, da repetição, do treinamento. Quanto mais você faz, quanto mais você repete, mais você desenvolve a sua habilidade, mais você sabe fazer. Quando você sabe fazer, você tem uma receita, você tem um método, você tem um passo a passo sistematizado para chegar naquele resultado que você espera. Então esse recurso é o recurso de habilidades e procedimentos. Você precisa ter conteúdo, mas você também precisa ter habilidades, ou seja, saber fazer aquilo, repetir, fazer muitas vezes. E aqui entra um ponto que eu estava falando, da instrução direta. Você não pode parar de ensinar por instrução direta porque você quer que o seu aluno seja habilidoso. Você quer que ele saiba fazer. Você quer que ele saiba mobilizar esses recursos. Então você precisa aprender a mobilizar esses recursos para poder ensinar o seu aluno a mobilizar esses recursos. Então você precisa saber o conteúdo para ensinar o seu aluno a saber o conteúdo. Você precisa ter habilidade, ou seja, saber repetir aquilo quantas vezes você quiser, aplicar em contextos diferentes, em exercícios diferentes, porque você já tem um método, uma receita, e você precisa ensinar o seu aluno também a fazer isso. Repara a forma que a gente ensina. Professores de exatas sabem exatamente o que eu estou falando. Professores, de maneira geral, sabem o que eu estou falando. Quando a gente vai preparar um aluno para fazer provas de vestibular, de Enem, até a nossa própria prova, você trabalha muito esse conceito de habilidades e procedimentos, de conteúdo específico. Esses dois recursos você trabalha muito bem. Tá? O ensino tradicional trabalha muito bem esses dois recursos. O conteúdo específico e as habilidades e procedimentos. A gente trabalha muito bem isso. A gente aprendeu a fazer isso até certo ponto, tá? Até certo ponto. O problema é que a gente esquece as outras partes. Quais são os outros recursos importantes a ser mobilizados aqui? Então, vamos lá. Quando eu falo de conteúdo específico, você já entendeu. Ele tem que ser relevante. Você tem que partir de um ponto complexo para poder chegar no conteúdo necessário. A habilidade de procedimento, você tem que entender que você tem que ensinar um método, um passo a passo para o seu aluno para chegar onde ele precisa. Porque não adianta você virar e falar assim, você sabe fazer churrasco. Você tem que saber o passo a passo, existe um procedimento para fazer o churrasco. Você tem que ter processo. E esse é um ponto que muita gente acha que sabe e não sabe. Muita gente acha que tem processo, mas não sabe que tem. Na verdade, não tem. É um passo a passo. Você vai fazer churrasco. Não é simplesmente temperar a carne e colocar lá na churrasqueira. Se você não faz no processo certo, do jeito certo, você vai deixar a carne dura. Se você não cortar do jeito certo, você vai deixar a carne dura. Entendeu? Então tem todo um processo que você precisa seguir para ter melhores resultados. É assim que funciona na educação. Você, como professor, precisa desenvolver habilidades e procedimentos no seu aluno, mas para isso você precisa saber mobilizar isso, saber fazer, ter um método, ter um passo a passo. E isso você garante com o treinamento. Por isso que quanto mais experiência você tem, mais você consegue replicar uma aula, mais você consegue chegar com segurança numa aula, e numa sala de aula e falar um conteúdo tranquilamente. Terceiro ponto, terceiro recurso que eu quero comentar com vocês, linguagem. Tem muita gente que deixa isso para lá, porque acha que não faz sentido, não faz diferença. E faz. Nós temos alguns professores de línguas aqui com a gente e sabem exatamente o que isso importa, o tanto que isso afeta. Se você já é um professor com uma certa experiência, você sabe muito bem o que eu estou falando. Professor de matemática, por exemplo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Tem muito aluno que você vai lá, trabalha o conteúdo específico. Você vai lá, trabalha a habilidade com ele, repete, faz muito exercício com ele, mostra o procedimento, passo a passo, como resolver. Aí eu vou ensinar lá balanceamento, ou passo a passo. Primeiro você faz isso, depois faz isso, depois faz isso. Depois... Você mostra o passo a passo. Você trabalhou com conteúdo, você trabalhou habilidade e procedimento, mas na hora da prova, o aluno não dá conta. O aluno vai mal, e você vai ver o que aconteceu. Ele sabia aquele conteúdo.
Ele sabia o passo a passo, ele tinha habilidade para aquilo. Mas ele não tinha domínio da linguagem. E aí, com isso, ele se confundiu. Ele não conseguiu interpretar a questão. Fala para mim, o seu aluno tem essa dificuldade ou não? Ou são só os meus aqui? Fala para mim aí. Fala para mim aí. Eu tenho certeza que o seu aluno também tem essa dificuldade. Vai fazer a prova, Enem, por exemplo, tem muita questão contextualizada ali. Nossa, às vezes a questão é muito simples. É facinha, mas o aluno não consegue. O aluno trava, porque ele não entende o que ele está falando. O que o exercício está pedindo. Ele não entende o que está acontecendo. E para você ser um professor competente, você precisa mobilizar recursos. Você precisa trabalhar habilidades, procedimentos. Mas se você fizer isso com uma linguagem inadequada, não vai funcionar. Você não vai conseguir ensinar o seu aluno da forma a ele desenvolver competências, tá? Você não vai conseguir desenvolver competências no seu aluno. A linguagem, ela precisa ser precisa. A linguagem, ela precisa ser específica. Se você não trabalhar bem a linguagem com o seu aluno, você não vai conseguir contextualizar aquela linguagem. Você não vai conseguir trabalhar conceitos com o seu aluno. Então, dominar a linguagem é compreender o processo. Você só vai conseguir ensinar procedimento, desenvolver habilidade, trabalhar conteúdos específicos, se a linguagem estiver sendo trabalhada de forma específica, contextualizada. Senão, você não consegue ensinar direito. E isso é uma grande habilidade que você precisa aprender. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai é professor, tá? Meu pai é professor, um dos melhores professores que eu já tive, foi meu professor na faculdade também. E o meu pai me ensinou, quando eu comecei a dar aula, antes de dar aula, na verdade, eu acompanhava meu pai, e eu percebi uma coisa que meu pai fazia. Dependendo do nível que ele dava aula, a linguagem dele mudava. Dependendo do... Olha só, se ele ia dar para ensino fundamental, a linguagem dele era uma. Quando ele dava aula para ensino médio, a linguagem dele era outra. Quando a linguagem... quando ele dava aula no ensino superior, a linguagem dele era outra ainda. Tá? Então, assim, a linguagem é muito importante. Eu aprendi isso com meu pai. E quando eu fui dar aula, eu dei aula no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, cursinho, tudo. Em cada lugar, a minha abordagem era diferente, a minha aula era diferente, a linguagem que eu apresentava era diferente. Em cada aula era diferente. Quando você se preocupa com a linguagem, você consegue alcançar melhor o seu aluno. A linguagem, ela precisa ser adequada. Ela precisa ser adequada. Repara, avaliação de banca. Você vai participar de um processo seletivo para ser contratado em algum concurso, algum local aí, algum lugar. Eu já participei de banco, já fui avaliado por banco também, e eu sei que um dos aspectos que são avaliados, pelo menos das que eu participei, era a linguagem apresentada pelo professor. Se o professor chegava numa banca para dar aula em ensino superior, e ele chegava com uma linguagem muito simples, ele já perdia ponto, porque ele não estava adaptando aquela linguagem para aquele contexto. Mas se ele chegava com uma linguagem rebuscada demais, se aquele nível que ele está participando é para nível fundamental, nível técnico, ele também perdia ponto, porque ele não está adequado para aquele ambiente, para aquele contexto, tá? Então a linguagem é muito importante, ela precisa ser precisa para poder conceituar bem. Você precisa utilizar a linguagem adequada. Por exemplo, se você vai usar peso ou massa, tá? Então a linguagem tem que ser precisa. Quando você vai fazer uma avaliação, a linguagem tem que ser precisa. Se a linguagem não está precisa, você não consegue avaliar de fato, você não consegue fazer com que o aluno mostre aquilo que de fato ele entendeu naquele assunto ali. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, a professora Marlene já tinha falado aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Alguns alunos realmente não conseguem interpretar questões, esse é um entrave que enfrentando. Exatamente, professor, e às vezes, deixa eu só falar para você, às vezes a culpa é nossa, tá? Adequar a linguagem de acordo com o seu público. É isso, professor Roberto. Às vezes a gente não adequa a nossa linguagem de acordo com o nosso público. Eu percebo que eu já, mesmo eu tendo aprendido com meu pai a fazer do jeito certo, a tentar adaptar, eu sei que em alguns momentos eu não consegui. Eu sei que em alguns momentos a minha linguagem não estava adequada para aquele público. E aí é por isso que você precisa estar sempre fazendo correção. O feedback é importante para você ter essa noção aí, beleza? Para você ser um professor competente, você tem que aprender a mobilizar os seguintes recursos. Primeiro, o conteúdo específico. Você tem que saber o conteúdo. Segundo, você tem que aprender a desenvolver a habilidade, treinar, saber fazer com procedimento, com sistematização, para que aquilo seja replicável. Tem que ter o passo a passo, tem que ter a receitinha de bolo, às vezes tem um macetezinho, isso ajuda, tá bom? Tem que ter a linguagem adequada, ou seja, você não pode viver só de macete, você tem que dominar o conceito também. Isso ajuda você a aplicar, tá bom? O conceito com o seu aluno. E aí vem o quarto item, que são os valores culturais. Esses valores culturais têm a ver muito com a mentalidade. Os valores culturais, você tem que entender que os valores culturais, eles dominam o nosso agir, o nosso jeito de fazer as coisas. A gente, naturalmente, de forma até inconsciente, a gente cria objeções para algumas coisas baseadas nos nossos valores culturais. Um valor cultural muito simples é que o pessoal fala que matemática é difícil. O pessoal fala assim, matemática é muito difícil, eu não dou conta, matemática não é para mim.
E é um valor cultural que a gente acaba repassando para as pessoas. É um valor cultural que a gente repassa para os nossos alunos. Às vezes a gente, de forma inconsciente, passa para os nossos filhos. Outro valor cultural que às vezes a gente comete esse erro, tá? O professor costuma passar um valor cultural de que ser professor é ser sofredor. A gente passa, sem querer às vezes, que ser professor é ser sofredor. Que quem é professor escolheu sofrer, escolheu a profissão que vai fazer ele sofrer o resto da vida. Vai trabalhar demais e receber pouco. Será que trabalhar esse valor cultural, às vezes de forma inconsciente, traz benefício pra gente? A gente pode falar, a ideia é falar sobre isso em outro momento, mas já fica a reflexão para você pensar. Valores culturais, você precisa aprender a dominar esses valores para mudar a sua mentalidade. Só com isso, e a gente falou sobre isso ontem muito, né? Só mudando a sua mentalidade é que você vai conseguir criar formas de quebrar objeções desses valores culturais com o seu aluno. Só depois que você muda a sua mentalidade de tal forma que você consiga apresentar aquilo de um jeito diferente, é que você vai apresentar de um jeito diferente. Vamos lá, um outro valor cultural. Celular na escola, ele não presta, ele não serve, ele é contraproducente. Um celular na escola, ele vai fazer o aluno não prestar atenção na minha aula. Isso é um valor cultural, mas aí vem um grande ponto. Esse valor cultural, ele afeta a nossa maneira de agir ao ponto da gente nem considerar o celular como uma ferramenta pedagógica, nem considerar que o celular pode ser útil pra gente. A gente falou sobre isso ontem, lembra? A gente falou sobre isso ontem. Então isso é um valor cultural. E para você quebrar isso, você precisa, de fato, ter uma mudança de mindset. Você precisa começar a pensar de uma forma diferente. Então, quando eu falo que você precisa ser um professor inovador, ser um professor inovador é um outro valor cultural interessante. Ser um professor inovador costuma te colocar em oposição a alguns valores culturais do nosso tempo. Te coloca em contraponto a esses valores culturais. Então, ser um professor inovador vai te colocar, às vezes, em conflito com alguns processos. Existem valores culturais que são a base da pedagogia do sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim, sempre dei minha aula assim, sempre o conteúdo começou desse jeito, sempre no primeiro bimestre eu trabalhei com tal conteúdo, agora eu vou ter que trabalhar de outro jeito, sempre eu utilizei o exemplo tal, e aí acaba te bitolando, colocando você numa caixinha e você não consegue ver outras formas novas de apresentar aquilo, de abordar aquilo, você não consegue combinar outras ferramentas, e aí você não vai conseguir ser inovador. Então entende que para você ser um professor inovador, não basta você usar tecnologia. Não é só isso. E esse é o ponto que eu quero que você entenda aqui hoje. Para ser um professor inovador, você precisa dominar todos esses recursos. Então a gente já falou, conteúdo específico, você tem que saber conteúdo. Você precisa dominar a habilidade de procedimento. Você precisa saber sistematizar. Você precisa dominar a linguagem, adequar ela dentro do contexto. Você precisa conhecer os valores culturais existentes, porque muitos deles você vai ter que fazer contraponto. E para isso você tem que mudar sua mentalidade. E como é que você muda essa mentalidade? A gente falou ontem, se cercando de pessoas inovadoras. Porque às vezes uma visão que você tem, você vê outra pessoa com outra visão, outro ponto de vista, você consegue visualizar outras formas de abordagem, e aí você consegue combinar isso e de fato inovar. Inovar não é inventar roda, tá? Não é criar coisa nova o tempo todo, do nada, tá bom? É criar coisa nova, às vezes daquilo que já existe, você só combina de uma forma diferente aí. Tenha claro isso, isso é um valor cultural que você, como professor competente, buscando ser inovador, você tem que entender. À medida que você vai evoluindo nesse processo, você vai se tornando competente, você vai se tornando mais competente e, consequentemente, você vai se tornando um professor inovador, isso vai fazer com que você seja notado, tá bom? Se você quer reconhecimento, fique sabendo que o reconhecimento tem um preço. De forma bem clara. Se você quer reconhecimento, fique sabendo que o reconhecimento tem um preço e esse preço é ser reparado. É as pessoas começarem a te modelar, a te seguir, a atacar, botar defeito naquilo que você faz e também a te copiar, a repetir as coisas que você faz, tá? Então, isso tem um preço. E ser um professor inovador é pagar esse preço. Então, fique bem claro isso para você aí. Fala para mim, coloca no chat aí se ficou claro isso para você. Tá, tem que estar bem claro isso, tá, pessoal? Deixa eu ver quem mais aqui. Professor Juviniano, concordo contigo, Marlene. Até a entonação e forma de abordar contribuem para uma melhor compreensão. Exatamente, professor, exatamente. Existem cursos de oratória que falam exatamente sobre isso, né? A interpretação de texto é fundamental para todas as disciplinas e de fato é. De fato é. Professor Dalila, show, tá com a gente aí, muito bom. Fala para mim se vocês estão gostando aí, pessoal. Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Faz sentido, sim ou não? Tá bem clara a linha de raciocínio de como se tornar um professor competente?
que é um pré-requisito, inclusive, para você se tornar um professor inovador. Então, você precisa dominar conteúdos específicos, você precisa dominar habilidades e procedimentos, você precisa dominar a linguagem, você precisa dominar os valores culturais para poder saber como quebrar as objeções para ensinar o seu aluno por competência. E, por último, assim, o quinto recurso que você precisa dominar é a administração das emoções. E esse ponto eu coloquei aqui, que é muito importante, e é um ponto que você precisa entender. Olha só, competência é diferente de performance, tá bom? Ser competente é você dominar vários recursos, como eu disse, esses recursos principalmente, para poder resolver uma situação, um problema, uma situação complexa. Agora, competência é diferente de performance. A performance, pessoal, ela depende, ela varia. Vários fatores podem influenciar a sua performance. E todo mundo tem baixa performance em algum momento. Todo mundo tem momentos de baixa na sua performance. É aquilo que você está entregando hoje. Todo mundo tem momentos de baixa. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que um professor que é inovador, ele vai dar aula show todo dia. Então toma cuidado, não é necessariamente isso. Um professor competente, a tendência dele é que ele dê uma aula diferenciada. Um professor inovador, que é competente, ele tem a tendência de dar uma aula show mais vezes do que os outros. Mas tem dia que você não está na vibe para isso. Tem dia que você vai ter que gastar a sua aula usando instrução direta. Como eu falei lá no começo, tem dia que você vai fazer uma aula expositiva, tem dia que você vai fazer uma explanação mesmo no quadro, vai encher o quadro de conteúdo. É normal, tá bom? Isso é normal. Você não tem que abolir isso. Quanto maior a sua habilidade de organizar, de mobilizar os recursos para desenvolver, para resolver um problema, uma situação complexa, maior a chance de você ter um bom desempenho, que é performance. Performance tem a ver com desempenho, tá bom? Desempenho. Então, quando você vai avaliar por competências, por exemplo, você tem que basear em indicadores, vários aspectos para saber se está havendo uma construção de competência ou não. Só uma avaliação escrita não é suficiente. Então, você tem que ter várias formas de avaliação para poder oportunizar vários indicadores para assim você saber se você está no caminho certo, no procedimento, né, no processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, um professor competente, ele é um mobilizador de recursos e a tecnologia ela vai facilitar esse processo. Aí que entra o ponto do professor inovador. Um professor inovador, ele é um professor competente que usa tecnologia, até escrevi aqui, ó. É um professor competente que usa a tecnologia com persistência, não pode parar, usou uma vez, não deu certo, tem que continuar, porque você pode ter baixa performance em qualquer momento. Então, com persistência para se manter em alto nível de performance. Então, um professor inovador, ele é um professor competente, ou seja, que sabe mobilizar esses recursos, sabe o conteúdo, sabe desenvolver habilidades no seu aluno, saber fazer, né, com procedimento, passo a passo, domina a linguagem, sabe os conceitos, domina os valores culturais, consegue quebrar objeção, consegue se colocar como contraponto no contexto do sempre foi feito assim e fazer diferente de fato, não se importar com o preço a ser pago e também administra bem as emoções, considerando que tem dia que você está com uma baixa performance e está tudo bem. Tem dia que você não vai dar uma aula show. Tem dia que você vai chegar na sua aula lá e ela não vai ser aquela aula que você gostaria que tivesse sido. Talvez você preparou uma ferramenta para ser utilizada ali e essa ferramenta não deu certo. A internet caiu, bugou alguma coisa, o celular pifou. Acontece, é normal, tá bom? E acontece com todo mundo. Acontece com você, acontece comigo. Vou dar um exemplo para você. Hoje, eu estava dando aula, hoje mais cedo, eu estava dando aula no Zoom, normal, procedimento normal, usando ferramentas bacanas e tudo mais. O que aconteceu? Caía. Hoje eu não sei o que aconteceu com o meu celular, minha internet, não sei, mas eu caí umas 4 vezes. E isso quebra a linha do procedimento, quebra o funil de aprendizagem que eu criei. Por quê? Qual que é a ideia? Eu tenho que chegar com um efeito uau. Eu tenho que chegar para o aluno olhar e falar assim, uau, esse professor aqui, ele é diferenciado, ele trouxe uma ferramenta diferenciada aqui. E aí, quando eu tô com esse efeito uau, o aluno já me deu atenção. Se a aula cai, perdi a atenção do aluno. A aula caiu, perdeu a atenção do aluno. Quando eu volto, eu não tenho mais a atenção dele. Eu perdi meu efeito uau. E isso pode acontecer com qualquer um, aconteceu comigo hoje. Mas você tem que persistir. Você acha que eu parei? Não. Toda vez que eu voltava, eu tentava fazer alguma coisa diferente, falar alguma coisa diferente. Claro que a aula não ficou igual. Não ficou uma aula top igual eu esperava. Eu fiquei frustrado? Claro. Eu sabia que aquela aula ia ser boa, mas não ficou a aula que eu esperava. Só que você tem que saber lidar com a sua frustração. Você tem que saber lidar com a ideia de que é o seguinte, ó, hoje minha performance não foi muito boa. Por conta de problemas técnicos. Acontece. Então, minha performance na minha aula não foi muito boa. Mas não tem problema. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, então você precisa ter persistência. Porque se você tiver persistência, você vai
tendencialmente, no longo prazo, se mantém no alto nível. Um professor inovador se mantém no alto nível. E a tecnologia, ela vem para te ajudar nesse ponto aí, tá bom? A tecnologia te ajuda exatamente nisso, pessoal. Guarda isso na sua cabeça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A tecnologia, ela é um aliado. A tecnologia não é o inimigo. A tecnologia não é um bicho de 7 cabeças. Se você tem dificuldade em aprender a usar o celular, usar o computador, a gravar videoaulas, a usar aplicativo na sua sala, na sua aula e tudo mais, é para isso que a gente está aqui. Você não está sozinho. E quando eu falo a gente, é eu e todos os professores que estão junto comigo. Todos os professores inovadores que a gente está formando já faz mais de ano. Tem um monte de professor. E a Semana do Professor Inovador é para isso. Do dia 5 ao dia 9, a gente vai trabalhar exatamente esses conceitos e mostrar o passo a passo de como você pode evoluir mais rápido nessa jornada para se tornar um professor inovador. Você dominar todo esse arcabouço que eu acabei de falar para vocês aqui, ó, mas chegar mais rápido. E a Semana do Professor Inovador, se você não se inscreveu, é nesse link aí, ó, profaulashow.com.br, se você não se inscreveu. Deixa eu ver os comentários aqui, que eu tenho mais uma coisa para arrematar, para falar para vocês. Segura aí, não vai embora ainda não, que não acabou. Segura. Deixa eu ver quem mais aqui. Professora Marlene, muito sentido que eu tô falando, legal, fico feliz. Professor Kleber, né? Professor Kleber, se eu não me engano, isso, tá? Aprendendo muito hoje, gostando muito, muito bom, muito bom. Um resumão, ficou claro até agora que o pré-requisito para se ensinar por competências é ser competente. Ficou claro até aqui, tá bom? Só que algumas observações importantes. Não adianta você saber muito se você não sabe mobilizar esses conhecimentos nos seus recursos. E quando eu falo não sabe mobilizar, eu falo em relação ao minha própria experiência, tá? Eu tentava, desde quando eu comecei a dar aula, por aprender, por ver o meu pai fazendo isso, eu tentava sempre trazer a aplicação daquilo que eu estava ensinando para o meu aluno. Eu tentava contextualizar, mostrar, dar exemplos de aplicação, onde é que o aluno ia usar aquilo na vida dele. Só que existem alguns momentos, principalmente no ensino fundamental, ensino médio, que você fica meio preso ali no currículo e tal, você não consegue às vezes desenvolver isso muito bem. E você se acostuma como sempre foi feito assim. Você se acostuma a simplesmente repetir aquele conteúdo sem dar muitos exemplos, ou às vezes dar o mesmo exemplo aí. Quando eu fui dar aula na faculdade, eu fui ser professor. Quando eu entrei, a primeira disciplina que eu fui lecionar foi Lógica Matemática para o curso de Ciência da Computação. Lógica da Matemática para o curso de Ciência da Computação. E a grande verdade é o seguinte, que eu não dominava nada de ciência da computação, pelo menos eu não sabia que eu dominava. Eu não sabia linguagem de programação, não sabia nada disso. Mas quando eu comecei a estudar para poder dar aula, porque a gente acaba estudando para dar aula e tudo mais, né? Eu descobri que a base que eu ia ensinar, lógica matemática, depois matemática aplicada dentro do mesmo curso, eu entendi que a base matemática eu sabia, o conteúdo eu sabia. A questão que ali, no curso, eu tinha a função de ensinar o aluno a aplicar aquela base de conteúdo. Então, olha só, eu tive que aprender a ser competente, na marra. Eu tinha que chegar ali e não simplesmente pegar aquele conteúdo e colocar assim, gente, aí, decora agora que eu vou cobrar na prova desse jeito. Não colava, não funcionava, não dava certo. Eu precisava chegar e mostrar a aplicação daquilo. Então, quando eu fui, por exemplo, ensinar os meus alunos sobre vetores, sobre combinação linear, eu sabia aquilo. Eu tinha estudado na faculdade. Esse conteúdo, essa base de conteúdo, eu tinha tido na faculdade. Eu não tinha tido a base de aplicação. Eu não tinha aprendido onde aplica aquilo. Eu tive que aprender onde aplica aquilo. Onde aplica para ensinar os meus alunos, para aprender esse negócio aqui, ó. Você está aprendendo esse conteúdo para aplicar no seu ramo aqui, exatamente aqui. Sabe? Então eu tive que aprender tudo isso. Matriz, quando eu fui ensinar matriz, revisar matriz para os meus alunos, não era só chegar a matriz para os alunos de ciência da computação. Eu precisava mostrar formas diferentes de aplicação daquilo. E tem tudo. Tudo isso tem aplicação na computação. E é isso que eu fazia. Na minha aula, eu fazia isso. Então não adianta você saber muito, tá? Você precisa saber aplicar. Você precisa saber demonstrar para o seu aluno que a teoria, as fórmulas, o conceito, que às vezes você sabe de cor, que o seu aluno vai acabar sabendo de cor por sistematizar, né? Por desenvolver habilidade, isso te faz só habilidoso. Mas para você ser competente, você precisa aplicar isso numa situação complexa. Você precisa resolver problemas. Você precisa mobilizar esses recursos para resolver problemas. E é para isso que você precisa dominar recursos, como o conteúdo. Você precisa dominar conteúdo, você precisa dominar habilidade, procedimentos. Você precisa saber a linguagem. Você precisa considerar as várias culturas, vários valores culturais, tá? E você precisa administrar bem suas emoções para manter você sempre em alta performance, potencializar a chance do seu sucesso aí, beleza? O professor competente ao ensinar, ele vai conhecer
o conteúdo específico da disciplina. Vai conhecer de que forma? Ele vai identificar os assuntos relevantes. Ele vai identificar os assuntos relevantes, ele vai definir, estabelecer relações significativas para o aluno. Ele vai mostrar, contextualizar aquilo para o aluno, tá? Assim você se torna relevante. Ele vai ter habilidade de ensinar. Em que sentido? Ele vai saber administrar bem a aula, ele vai saber administrar bem o tempo da aula, definir o espaço, organizar o espaço, definir estratégias, ele vai definir ferramentas tecnológicas, digitais que seja, para aplicar melhor aquele conteúdo. Ele vai ter habilidade disso. E habilidade é o quê? Saber fazer. Então você tem que fazer muito. É por isso que eu falo para você que se você aplica uma ferramenta hoje e não dá certo, você tem que ter persistência. Porque quanto mais você aplica, maior a sua habilidade para aquela ferramenta, tá? Maior. Para e pensa. Quem no começo da pandemia aí não sabia elaborar provas online, por exemplo, usando o Google Forms. E hoje já domina, talvez você já domina. Quem não domina ainda, acessa no nosso canal, tem um tutorial sobre o Google Forms para fazer provas autocorrigíveis, né? Então, é uma habilidade, você tem que fazer. Quanto mais prova você fizer, mais você domina a ferramenta. Quanto mais você usa uma ferramenta, mais você domina ela, tá? Isso é um recurso, né? Desenvolver habilidades e procedimentos é mobilizar e assim mobilizar essa ferramenta para desenvolver, para resolver alguma situação complexa, beleza? Você identifica valores culturais, então, para quebrar objeções, para descobrir alguma interferência e antecipar essa interferência. Você utiliza a linguagem de forma precisa, pertinente, e você administra as emoções. Como eu disse, nem todo mundo tem, ninguém, na verdade, né, tem todo dia a vibe para dar uma aula show. Não é todo dia que você tem. Mas a tecnologia ela te ajuda, ajuda exatamente a manter a energia em cima, o hype lá em cima, entendeu? A tecnologia ela vai te dar condição, vai te ajudar a manter a energia em alta, energia suficiente para cada vez melhorar a sua performance. Todo dia você vai estar melhorando a sua performance. A tecnologia vai te ajudar a economizar tempo de verdade, vai te economizar energia, fôlego, vai te dar qualidade de vida, para você conseguir dar uma aula em alta performance. Então, por isso que persistência é a chave, você não pode parar aí. Deixa eu ver os comentários comigo aqui, já vamos caminhando para o final, deixa eu ver quem está comigo aqui. Professora Sandra, boa noite. Professora Sandra, porque não sabe, é minha mãe, tá aí, muito bom sua participação, mãe. Professora Sandra, professora de matemática e um monte de outras disciplinas aí. Professor Kleber, beleza? Professor Fábio tá aí com a gente. Beleza, pessoal, deixa eu só, para a gente finalizar, vamos fazer o seguinte, eu quero testar uma coisa bem bacana, eu quero pedir para vocês o seguinte, ó, se você gostou desse negócio, gostou desse conteúdo, faz o seguinte, nesse momento aqui, ó, eu quero que você tire um print da minha tela, vou dar uma pausa aqui, ó, vou parar, fazer deixa eu colocar aqui o meu nome aqui, peraí, deixa eu tirar isso aqui, aí, vou colocar o meu nome aqui, beleza, ó, vou fazer uma pose, tira um print da tela aí e posta lá no Instagram, me marca no Instagram, Prof. Éder Bento, @Prof. Éder Bento, tá? Me marca lá no Instagram com esse print aí, falar que você estava aqui com a gente, faz um convite para os seus professores, para os seus colegas professores para vir participar com a gente amanhã, beleza? Ó, vamos lá, print. Tira o print aí, posta lá, marca lá, @Prof. Éder Bento, marca lá que eu vou compartilhar no meu stories aí, tá bom? Você participando com a gente, faz isso aí pra gente, vamos divulgar o trabalho aí, fica legal. E se você não se inscreveu no canal ainda, não seguiu o nosso perfil no Instagram, faz isso pra gente, tá bom? A professora Adriana está perguntando informações sobre o curso. O programa Aula Show, que é o curso de formação de professores inovadores que a gente tem, você pode ter mais informações na Semana do Professor Inovador. Do dia 4 ao dia 9, é só acessar o link na bio aí, no nosso Instagram, e fazer a inscrição e participar com a gente aí todos os dias, beleza? Vai estar com a gente aí, eu vou passar mais informações. Deixa eu ver a participação da professora Marlene aqui. Deixa eu ver, contextualizar, levando em conta a aproximação da realidade do aluno, faz com que ele compreenda melhor o que está sendo passado e dá a possibilidade dele prosseguir despertando mais interesse. Exatamente, professora Marlene. Excelente por sua participação. É isso mesmo, isso mesmo. Deixa eu ver, professor Roberto, aula show, muito bom. Professora Marlene, concordo, Roberto. Professor Evangelista, tirou o print pra gente aí. Professor Raniel, compartilhe no Instagram aí, @Prof. Éder Bento, beleza? Boa noite, gostei muito da aula, professor Éder. Fico muito feliz, professor Janice, muito feliz. Pessoal, é isso. Não esquece de compartilhar aí. Pedir pro pessoal, né, para compartilhar também, para se inscrever, para vir participar com a gente na live. Forte abraço. Não esquece de estar aqui comigo amanhã e eu quero ver o seu show. Valeu!